Olá, meus queridos, a paz do Senhor, uma paradinha para meditarmos na palavra do Senhor por alguns minutos. Meus amados, nós estamos vivendo tempos estranhos, difíceis, mas não desanime. Nós não podemos desanimar. Nós temos visto no meio do povo de Deus, os que se dizem evangélicos, crentes, servos de Deus, a corrida pela riqueza, a corrida pelo dinheiro, e o evangelho de verdade, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, da libertação, tem sido deixado de lado. Hoje são muitas as pregações sobre as riquezas, sobre o financeiro. Você, como crente, tem que ser rico. Você, como crente, não pode passar dificuldades. Você, como crente, não pode passar por tribulação, não pode passar luta, porque você é crente. Não é assim que a Bíblia diz. Jesus, ele não nos fez promessas de vida boa, de vida regalada, de vida rica, de morarmos em mansões, em bangalôs. Tudo bem se você pode, trabalhou, porque isso é fruto de trabalho, fruto daquilo que você semeia. Então não tem problema nenhum. Mas não é aquele tipo de pregações que nós ouvimos por aí, que na tua conta hoje vai cair R$1 milhão, e na tua conta hoje vai cair isso e cair aquilo. E muitas pregações dessas que nós ouvimos por aí. Não foi isso que Jesus nos prometeu, pelo contrário. As aflições, ele nos alertou sobre isso, sobre os tempos difíceis, os momentos de angústia e de aflições que teríamos na nossa vida. Evangelho segundo Mateus, o capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 13. O versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, essas perseguições, essas aflições que você está passando neste momento, que nós passamos, não é por causa de nós, não é direcionada a nós, mas é por causa do nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus que acontecem as perseguições. E nós não podemos recuar. Foi o que as autoridades disseram para Pedro e João, depois da cura do coxo lá da porta do templo, da Porta Formosa, que eles não falassem mais no nome de Jesus, que eles não pregassem mais, que eles não anunciassem mais aquele nome. E os apóstolos fizeram uma escolha, que eles não deixariam de anunciar o evangelho, que eles não deixariam de anunciar a palavra de Deus, ainda que custasse
a sua morte, ainda que custasse prisões, eles não deixariam de anunciar o evangelho. Nós não podemos deixar de anunciar o evangelho por ameaças, por perseguições, por prisões. Às vezes eu vejo alguns comentários, até em vídeos aqui que eu posto, que eu baixo no meu canal, sobre o pastor Silas Malafaia. Alguém diz assim: a tua hora vai chegar. Olha, meu prezado, crente, servo do Senhor, não tem medo dessas ameaças. Não tem medo dessas coisas. Porque nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos que a nossa vida aqui realmente é de aflição, de angústia. Nós passamos aqui alguns dias, mas a nossa morada é nos céus. O que está nos esperando lá não se compara com a aflição que nós passamos aqui. Saiba disso, que o crente não vai recuar da sua convicção. Os servos de Deus não vão recuar do evangelho. Os servos de Deus vai permanecer anunciando Jesus, odiado ou não. Porque isso aqui foi Jesus quem falou, que seríamos odiados. Isso começou lá na igreja primitiva, pelos apóstolos, perseguidos, odiados, presos, mortos. E isso não parou, isso continua até hoje. As perseguições à igreja de Cristo, à igreja do Senhor. Mas a igreja nunca recuou. E não vai recuar. Porque nós temos uma tarefa a executar, e essa tarefa, ela não vai parar por ameaças. Essa tarefa não vai parar por perseguições. Versículo 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Estamos passando esta época de muitos escândalos, de traições entre o povo de Deus. Entre o povo de Deus. Muitos caíram, saíram da presença do Senhor e saem por aí fazendo escândalo, criando escândalo. Mas tudo isso já está escrito. Mas não é por isso que nós vamos deixar de anunciar a palavra de Deus, deixar de pregar o evangelho, deixar de dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus vem buscar a sua igreja, o seu povo. É isso que nós almejamos e é para lá que nós corremos para alcançarmos a nossa vitória, a nossa coroa que nos espera, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, as bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor que está esperando a sua igreja. E nós estamos aqui como servo de Deus também, ansiosamente esperando este momento. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ao evangelho fácil que está sendo pregado aí. Ah, porque Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não, você pode fazer o que você bem entender. Não tem problema nenhum, Deus é amor. Deus ama a todos. Então não tem problema nenhum, continue da mesma forma. Esse é o evangelho que está sendo pregado por alguns por aí, que pararão no inferno junto com aqueles que o seguirem. O versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está acontecendo. Muitos têm se esfriado. Muitos têm deixado a sua caminhada. Muitos têm deixado o evangelho. Muitos têm preferido o mundo, preferido as coisas desta vida e se ausentado da presença de Deus. Mas olha o que Jesus diz
no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu querido, não são as riquezas que nos salvarão, não são os nossos bens. Também não adianta irmos até o meio da viagem, o meio do caminho, e de lá retornarmos ou de lá pararmos. Nós precisamos permanecer até o fim. Quando a Bíblia diz até o fim, é até a morte, se for necessário, entregarmos as nossas vidas por causa do nome de Jesus. Assim como fizeram os apóstolos, assim como fizeram os discípulos, entregaram as suas vidas, assim como outros depois deles, entregaram a sua própria vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. Então fica, meus amados, esta palavra neste dia para o seu coração. Não desista da sua caminhada, não desista do Senhor, não desista da presença de Deus, não desista do Evangelho, não desista da congregação onde você está. Continue servindo a Deus, continue congregando, continue ajudando, cooperando na sua congregação, ajudando o seu pastor, ajudando a sua congregação. Não olhe para as coisas que têm sido anunciadas, pregadas pelos iníquos, pelos pecadores, que se levantam contra a igreja, que se levantam contra o povo de Deus. Seremos perseguidos, sim, mas o Senhor nos dará vitória. No final, teremos a coroa nos esperando nos céus e glorificaremos o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.